pensa de uma maneira muito simplista, tá? E bem simplória mesmo. Quando a gente pensa numa pessoa narcisista, com transtorno de personalidade narcisista, a gente não consegue pensar nessa pessoa sendo empática, muito pelo contrário. Ela só vai pensar nela em primeiro lugar, segundo e milésimo também. Então, o que acontece? Se a criança, na sua infância, ela não aprende a desenvolver empatia, também pode ser um indício para levá-la ao transtorno de personalidade narcisista. Então, a gente pode falar de empatia, podemos falar também de tolerância ao desconforto, a reciprocidade e também a bondade. Então, eu também quero pegar aqui a questão da tolerância ao desconforto. Então, veja bem, eu quero pegar alguns pontos aqui principais. Olha, falta de limites, falta de empatia, falta de modelagem, ter e fazer no lugar de ser e a falta de limites. Então, são coisas que os pais precisam estar atentos para que a criança não desenvolva esse transtorno de personalidade. Nós vamos estar trabalhando dentro de uma abordagem cognitiva. E sim, não irei falar especificamente da terapia cognitiva comportamental, da psicologia, mas eu quero abrir um parênteses aqui muito especial. Para se trabalhar com narcisista, é muito importante que a gente tenha um certo conhecimento da terapia cognitiva comportamental. Nós precisaremos, tá, pessoal? Nós precisaremos trabalhar em consonância com a terapia cognitiva comportamental e vocês vão entender por quê. Então, veja bem, nós vamos trabalhar hoje, nessa nossa aula e na próxima também, dentro de uma abordagem cognitiva. Então, veja bem, o que é o cognitivo? O cognitivo está relacionado com o processo de aquisição de conhecimento. Então, assim, tudo aquilo que a gente puder utilizar para nós e principalmente, nesse caso, para o nosso cliente, porque aqui eu estou falando agora especificamente para os psicanalistas, para os psicoterapeutas, nós precisaremos trabalhar. E quando a gente fala de uma abordagem cognitiva, o que a gente está falando aqui? Que nós precisaremos observar como foi que o nosso cliente adquiriu os conhecimentos que ele adquiriu a ponto de chegar vou falar TPN, tá, pessoal? Transtorno de personalidade narcisista. Então, por isso, nós trabalharemos essa questão mais cognitiva. Nós sabemos que a psicanálise é voltada para quê? Para o inconsciente. Mas vocês vão entender que, abre aspas, de uma certa maneira, a questão do inconsciente, ele vai precisar ser trabalhado de forma subjacente, ou seja, é possível que a gente primeiro tenha que trabalhar questões comportamentais, questões cognitivas, para depois, não é depois no sentido de 1 ano, 2 anos, 3 dias, não. Vai ser junto, pessoal. Porém, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, como psicanalistas que somos, a nossa intenção primeira é sempre qual? O inconsciente. Mas quando nós estamos falando com o narcisista, a nossa intenção primeira precisa ser o quê? Questões cognitivas, questões comportamentais e, concomitantemente, a questão do inconsciente. Bom, a questão da cognição, ela envolve fatores diversos como o pensamento, a linguagem, a percepção, a memória, o raciocínio e tudo mais. Então, pensando na questão do pensamento, quando a gente começa a entender como o nosso cliente, ele pensa, como ele formula a sua linguagem, qual é a percepção que ele tem, isso a gente já faz também dentro da psicanálise, porém, a gente precisará fazer mais enfaticamente quando se trata de uma pessoa que tem
o transtorno de personalidade narcisista. Existe, inclusive, um filósofo, me veio à mente agora, não me lembro quem foi, mas disse: penso, logo existo. Então, o pensamento da pessoa, e aqui vai um alerta para todos nós, os nossos pensamentos, eles modulam a nossa forma de agir. E também, tá, existem estudos que diz que o inverso também acontece. Inclusive, né, os amantes da linguagem corporal também falam que a nossa postura, né, a nossa linguagem corporal também pode interferir no nosso pensamento. Porém, vamos ficar só com essa parte aqui. Penso, logo existo. O que eu quero dizer? Com a forma que, e aí independente, né, pensando nessa questão filosófica, independente da abordagem que a gente está trabalhando, independente da personalidade de quem a gente está trabalhando, a forma que a pessoa pensa é a forma que ela age. E aí, quando a gente fala de uma questão mais cognitiva, pensando também na questão comportamental, a gente possivelmente vai precisar confrontar, e vocês vão aprender como fazer isso, vai precisar confrontar os pensamentos do seu cliente. Bom, dito isto, pensando na intervenção cognitiva, que é o que a gente vai trabalhar, a primeira coisa que precisa acontecer, tá ok? Então, veja bem, nós estaremos trabalhando com uma intervenção, com uma abordagem mais cognitiva. Agora, pessoal, por que eu falei que a gente vai trabalhar questões do inconsciente do nosso cliente posteriormente? Por um motivo muito simples, muito simples. Primeiro, que a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela não vai chegar no nosso consultório dizendo assim: olha, Valdilene, eu acabei de vir do psicanalista, ele disse que eu tenho um transtorno de personalidade narcisista e eu quero deixar de ser narcisista. Não, isso não vai acontecer. Fique tranquilo que isso não vai acontecer. Ai, Valdilene, eu estou tão desapontado porque eu sou narcisista, quero deixar de ser. Fique tranquilo que isso também não vai acontecer. Por quê? Porque o narcisista, ele está feliz, contente e sorridente da forma que ele é. Por quê? Porque faz parte da personalidade dele, faz parte da forma de agir dele. Isto não é uma doença que o psicanalista vai dar um remedinho para ele e, num passe de mágica, ele deixou de ser narcisista. Não, ele está feliz com a forma de ser dele, da mesma forma que não está relacionado, por exemplo, à personalidade, mas só para vocês entenderem, ele está feliz em ser narcisista, tanto quanto eu sou feliz em ser extrovertida, entende? Eu não vou chegar no psiquiatra e falar: doutor, eu sou extrovertida, quero deixar de ser, me dá um remedinho aí. Não, eu não vou fazer isso. Então, fazendo uma comparação totalmente esdrúxula e bem didática, o narcisista, ele não vai chegar no seu consultório desta forma. Então,